vários sentidos. Não no sentido que estamos habituados, no sentido, digamos assim, mais convencional do termo, ligado à administração do Estado e por aí fora. Não, administrar ideias, administrar ou conduzir ou gerir ideias, influenciar, mobilizar. Então é nesse sentido que o rap, ele, enquanto uma componente artística, enquanto uma forma de arte, é política. Na medida em que, independentemente da mensagem, porque muitas das vezes a discussão que nós temos tido em relação às artes conduz à discussão muito centrada na mensagem que essa arte passa. Ora, mas qualquer manifestação artística tem em si um potencial de política, porque mobiliza as pessoas, obviamente, desperta a atenção. Então, o facto e o exercício de despertar a atenção em si conduz-nos a uma ação. Okay? Quando estamos diante de um quadro artístico, quando estamos diante, por exemplo, de uma peça, de um objeto, de uma escultura, quando estamos diante de um livro, né, romance, ato ou outro, poético, como estamos diante da performance em palco, a dança, desperta a nossa atenção, desperta o nosso sentido para alguma coisa. Então, essa alguma coisa é já, do meu ponto de vista, um segundo nível dessa ação de influenciar outrem. Vê? Então, parte do pressuposto que qualquer arte influencia-nos de várias formas, porque ela mexe com nossos sentidos. Quando mexe com os nossos sentidos, leva-nos a apreciar aquilo que há do artístico, o belo, né? O belo desperta. Então, ir ao encontro ou tentar entender os contornos da beleza da arte em si é uma ação que desperta o nosso sentido. Então, eu parto desse pressuposto, né? O rap, enquanto estilo de música, ela é como forma de arte político, mas também como é que eu diria, o contexto em que essa arte surge nos Estados Unidos, né, como nós sabemos, é esse. E não é à toa que surge, por exemplo, surge nos guetos de Nova York e tal, e sabemos que por um lado, surge num contexto histórico muito tenso dos Estados Unidos, né? O rap surge precisamente num momento pós-guerra do Vietnã e num momento, digamos, de maior mobilização do movimento de resistência negra, dos vários, desde Pantera Negras e por aí fora, até Martin Luther King, Malcolm X e por aí fora. Então, esse contexto em si do rap americano é muito tenso. O contexto social americano é muito tenso. Então, o rap vai surgindo ali. É como aquele canto falado, aquela arte, né, de performance em palco, e por aí fora. Bom, isso, vários elementos depois vão surgindo, vão se juntando a isso. Então, eu queria que percebêssemos isso. Transpondo os Estados Unidos, né, trazendo o rap para aqui. Bom, eu e o meu colega, quando escrevemos o texto sobre o rap em Angola, o rap de intervenção social, claro que nós tínhamos uma perspectiva e apresentamos no nosso texto uma perspectiva. Né? Eu, particularmente, que vos falo, sempre tive assim, sempre não diria, a partir do momento em que faço uma transição do movimento hip-hop, porque quer eu, quer o meu colega fazemos parte, e daqui a pouco já vos digo de que meio nós fazíamos parte do rap, sempre tive assim essa sensação de que precisávamos de descrever algo sobre aquilo que nós fazíamos há pouco tempo atrás. Então, e daí então surgiu a ideia de colocar em livro. A ideia inicial era mais ou menos, eu até não introduzo o livro, mas a ideia inicial era mais ou menos fazer aquilo que mais ou menos nos Estados Unidos se fazia, para construir uma narrativa sobre o rap, mas a partir dos intervenientes, daqueles que fazem arte.
Não nós seríamos uma espécie de facilitadores e arranjadores daquele processo. Bom, e lá tentamos, organizamos, tentamos, né, fazer isso. Não fomos muito bem sucedidos porque, pronto, estávamos numa fase também um pouco crítica do país e, bom, algumas pessoas aceitaram o nosso convite para falar, mas uma boa parte delas não. Então, o projeto foi em si... Só Lázaro, posso interromper? À vontade, Só Lázaro deu uma volta aos Estados Unidos, depois veio para aqui. Mas em que ano propriamente começa a eclodir o rap angolano? Vou chegar aí. Bom, então, eu que estava a tentar contar mais ou menos essa história para tentar chegar. Bom, vamos lá. Respondendo diretamente essa pergunta. Bom, há várias versões sobre o surgimento do rap. Há várias versões. Mas duas versões dois tópicos, digamos assim, que são fundamentais para o entendimento do surgimento do rap. Um deles é o filme Breaking, um filme que exibiu-se na TPA durante muito tempo. Breaking tinha duas personagens bem interessantes, o Turbo e o outro Ozone. Acho que era o Turbo e o Ozone. Breakdancing, aquele filme de Breakdancing que girou o mundo afora, né? Duas personagens negras americanas com punks e tal, aqueles modelos, calças, e passava a vida a dançar. Qualquer coisa era motivo para dança. Primeira nota. A outra nota é, é preciso nós não esquecermos o seguinte: Angola é daqueles países, né, como uma boa parte dos outros aqui no continente, em que a nossa vida está muito ligada à música. É melhor falar nesses termos. Está muito ligada à música. Nós fomos muito influenciados pela música vinda do Congo, fundamentalmente, mas depois de outras paragens do mundo. Então, Angola e já desde muito tempo. Música vinda do Congo. Calma, vamos chegar aí. Tá. Não, música congolesa, que essa música congolesa, até certa medida, influencia a dita música angolana urbana, ok? Certo. Nós vamos falar mais ou menos anos 60. Música generalizada. Não hip hop, música generalizada. Então, para poder perceber o contexto. Por quê? Porque você tem um contexto em Angola, por causa dos portos, de tráfico de informação e de objetos, tudo disco de vinis, as pessoas compravam e tal. E uma das formas de comprar, você tem duas formas. Uma, os produtos que vêm a partir do porto de Luanda e os outros portos, os navios que vêm lá, não tem alguém na porta. E por outro lado, o que vem pelas fronteiras. Então, é só para termos uma ideia seguinte. O contexto urbano angolano foi muito dinâmico em relação à música, ok? Por outro lado, o rap vem também, de que modo? Vem exatamente da compra dos discos no exterior. Aquelas pessoas que tinham possibilidades nos finais dos anos 80, cujos os pais que enviavam os seus filhos para o exterior e tal, Europa particularmente, e traziam coisas, porque nós temos essa coisa do nosso contato com a música, ok? Então, a cultura urbana, sobretudo nessa zona do litoral, mas não só, está muito associada à música. A juventude está muito ligada à música. Vocês podem, é só ver que todas as modas urbanas que surgem em Angola estão muito relacionadas à música. Estilos de roupa, de andar, de vestir, penteados por aí fora. Por exemplo, só para tu perceber o que eu estou a tentar dizer. Por exemplo, a minha mãe, né, uma pessoa que nasce no final de 50, início de 60, ela me conta, por exemplo, que frequentou muitos bailes, dancing, e no tempo dela curtia muito zouk. No tempo da minha mãe é do afro, lá nos Estados Unidos vê as influências afro, o hime, aqueles grandes cabeleiras, e as pantalões, vestidos grandes, né? E as pantalões, como muitas vezes vimos nos filmes americanos já um pouco atuado, o estilo da mulher negra norte-americana. Então estou a falar de uma pessoa que nasceu nos finais de 50, início de 60, a ver? Logo que tiveram essa influência.
E o Zuki entrou aqui, tá vendo como entraram outras músicas, a rumba congolesa e por aí fora. Isso para explicar o quê? Isso para explicar que Angola sempre foi um palco, sempre não. Angola é um palco de acesso a músicas. E essa música, de que forma é que elas nos chegam? Não chega via exterior. A partir do momento que as pessoas alguns têm capacidade para comprar e tal, influenciar, tocar em rádios e por aí fora. Okay? Então há esse cenário, digamos assim. E com o rap não foi diferente. Então há essas duas vias para, digamos, tentarmos entender a história do hip hop em Angola. E a história do hip hop em Angola, como nós dissemos no texto, ele surge pelo break, não surge pelo rap, propriamente dito. O rap vem aparecendo depois, okay? Mas surge pela dança, pela estética, pelo grife, pelo break, o break, a dança, tudo. E vê que não é por acaso, reparem que não é por acaso. É claro que estamos a falar de um estilo já consolidado, ele já chega de fora para dentro consolidado. Que é, por exemplo, diferente do kuduro. Então, eu costumo dizer que o rap angolano e o kuduro são parentes. É claro que os rappers não gostam disso, mas são parentes. São parentes por quê? Porque estão muito associados à música eletrônica. A ver? O beat está muito associado à música eletrônica. A ver? Então, repara, o kuduro surge o quê? O kuduro surge daquele beat pesado, não cantado, com improviso só. Tem um improviso lá por cima de vez em quando, que continua. O dito house, e continua ainda. E o ponto, o kuduro depois tem as metamorfoses e tal. O rap já é o contrário. O rap surge pelo breakdance, só um pouco mais tarde começam a entrar os discos de rap americano. Começa a tocar nas rádios, assim, muito tipo FM estéreo e por aí fora. Ora, é claro que tudo isso está acontecendo sob várias formas. Né? Costuma-se falar, por exemplo, não é uma data hipotética. Não, a data hipotética, vamos lá dentro. A data é que você tem que perceber o contexto. O rap em Angola surge mais ou menos num período de transição entre 89... Pode citar aqui alguns precursores? Sim, não, isso vou fazer isso. Surge entre 89 e 90 e vai se consolidando de facto naquela primeira metade de 90. Particularmente porque depois você começa a ter já espetáculos de break e depois o rap aparece posteriormente. Okay? Mas ainda aparece o rap americano, propriamente dito. O pessoal fazia como é que nós falamos? Fazia improviso. Ouvíamos mais e menos. Bom, depois começa a despontar alguns. Há mais ou menos precursores, vários, que andam por aí. A parte dessa história, né? A malta investigou, gente como a malta Nerboy, malta do IMEL, como aquele espaço em que tinha filhos de gente que tinham possibilidades para, e muitos desses conseguiam comprar revista, tinham CDs dos Pago Kenemi, por aí fora, essa malta toda vai entrando. Depois, são esses pequenos grupos, que são múltiplos grupos daquela fase de 90. Depois, um pouco mais tarde, vão se afirmando. Como, por exemplo, eu lembro-me da consciência ativa, ação, que vão vindo. Ou seja, então, mas antes de tudo, reparem que antes de tudo o resto, antes disso, o primado é grupos de dança, do qual esse Sérgio Rodrigues, que aí os jornalistas faziam parte, grupos de dança, break. Tá vendo? Grupos de dança passa-se alguns depois para MCs. Okay? Então o rap surge mais ou menos. Bom, mas eu falei de espetáculo. Bom, então, organiza-se os espetáculos e um espaço interessante, muito interessante, que é para o kuduro, quer dizer, vamos falar que para a música eletrônica é a banca. Sabe onde é que fica a banca? Aí ia subir para o palácio, a banca tocava. E depois há um espaço na Manhanga. Eu particularmente frequentei mais esse espaço na Manhanga, por onde é que fica?
Manga o Espaço, onde realizava-se os espetáculos de rap. Mas, paralelamente a isso, haviam outros passos. Um dos MCs, por exemplo, que naquela altura, estou a falar de 94, 95, no espetáculo da banca, que impressiona, que já passa a ser um sujeito que faz mais ou menos um misto. Existem outras maltas, como o Clever, Fadaman, que já naquela altura, o Mutumoshi, por exemplo, né? O Mutumoshi era bastante curioso, né? Porque o Mutumoshi era baixinho, pequeno, e às vezes em palco no meio de grades bem grandes e tal, fisicamente grandes e tal. Portanto, há esse pessoal, são mais ou menos, digamos que há uma multiplicidade, ou seja, é claro, é normal que existam pessoas que hoje batem no peito e digam que somos os primeiros, mas isso é como tudo. É muito difícil poder dizer assim taxativamente, foi esse o primeiro sujeito que trouxe o rap em Angola. Não. É que é um movimento múltiplo porque as pessoas ouviam, as pessoas vinham música. E vocês sabem que nós somos um tipo de sociedade, sobretudo por causa da questão da arte, é ver, ouvir e imitar. Está vendo? Ver, ouvir e imitar. Querer representar. Então, o rap em Angola surge. Para ser mais concreto, esse período de passagem de 90, pois reparem que é o seguinte, a Angola, durante esse período 90, 80, sobretudo, teve o comércio interno, comércio externo, depois há mudanças. E o rap, é interessante que o rap em Angola surge exatamente como estilo propriamente, surge nesse período de transição. Vamos a sair de um processo político-social, vocês sabem, para um outro de abertura, e sobretudo a abertura no comércio externo, as coisas que entravam, que podiam entrar para o Porto de Luanda, sem grandes taxas e sem grandes macas, vão entrando. Mas é claro, por exemplo, mas da pesquisa feita, há pessoas que diziam que já ouviam um pouco antes desse período. Mas para nós é interessante ter esse período como marco, porque a partir dali onde entram esses artefatos em massa, mais pessoas têm acesso. Mas também quando falamos mais pessoas têm acesso, é um circuito restrito de pessoas. Não era tanta gente que tinha acesso a discos que vinham. Porque não era também tão fácil poder comprar discos vindo dos Estados Unidos, a ver? Era normalmente associada a pessoas que tinham algum poder aquisitivo, cujos pais iam de viagem, não sei quantos, e aproveitavam comprar os discos. A ver? Então ele surge disso aí. Reforçada a ideia que por isso nós também temos na grelha de programação, quer da Rádio Nacional, quer da televisão, temos esse filme, que em si chama a atenção das pessoas, as pessoas despertam. E é preciso não esquecer, sempre não esquecer, que é um movimento anterior, ou seja, o segmento daquilo que vem do exterior, não começa com o rap. Já começa eu dei o exemplo da minha mãe, que cabelo afro e tal, e já ouvindo mesmo aquela cabeleira farta e as pantalones, sabe? Essa moda vem de onde? Vem dos Estados Unidos, vem daquela zona do Caraíbe, vem dali. Tá vendo? Então essas influências já são um pouco recuadas. Então é claro que quando surge o filme Breaking, desperta a atenção dessa geração mais nova, dessa fase. Tá vendo? E depois, como acontece em Angola, levou para as ruas. Então ou seja, é preferível dizer o seguinte, o grande palco do rap em Angola são as ruas. Tá vendo? É da imitação do que vê, ouve e leva para a rua. E para isso, daquela fase de desponta, até mais ou menos 1998, despontaram-se uma porrada de grupos de dança. Mas reparem que já antes esses movimentos existiam. Sabe? Grupos de dança, não sei o que, aqui dança. Então a dança tem a performance em palco, né? A performance propriamente tem esse poder muito forte. Sim, então podemos aqui afirmar que o rap, quando chega para Angola, numa primeira perspectiva, era mesmo dançante. O rap chega em Angola a partir do breaking. Chega em Angola a partir do breaking. Muitos dos ditos precursores, né, dessa história, que tem uma certa voz autorizada para falar sobre a história do rap, são unânimes em reconhecer isso. Né? Que aquele filme influenciou-os muito. Aquela estética
da roupa e tal, do cabelo, modo de falar, de gesticular, aquela brincadeira toda influenciou as cabeças. Depois só foi escavar. Então, do breaking para o rap foi só um passo. Tá vendo? Então, ao primeiro. Pronto, mas há um outro elemento interessante, que esse fica um pouco para trás, que é o grafite. Aqui, o grafite. Pichar na rua e tal, isso não é coisa de agora, já vem lá de trás. Só que, claro, nós também, nós não podemos esquecer o contexto social que vos disse, que é muito importante para perceber a questão dos estilos, né? Artístico e não só. É um contexto de fechamento e de transição. Epá, meu amigo, dançar na rua até certo ponto era um problema, menos no asfalto. Pichar na parede, então, um problema maior. É? Pintar a parede é um problema maior. Tá vendo então? Ou seja, a dança até certo ponto prospera até um determinado momento. Entra o rap ainda é embrionário, o grafite passa um pouco à frente do rap, mas de facto, como elemento da cultura rap que vinga é o rap. Ok? Ou seja, o rap deixa lá para lá, o break praticamente quase não existe. Existem, imagino que existam alguns grupos e tal, praticamente extinto, né? Porque o Kuduro talvez é um produto de mais adesão massiva, né? Porque o break requer exercícios mais elaborados até certo ponto, né? Então, quer dizer, do meu ponto de vista, essas questões todas temos que ter tido em conta. Olha, bom, então, de rap americano, maioritariamente, o rap angolano surge exatamente desse momento, quando se percebe, mais uma vez, por influências externas, Gabriel Pensador, por aí fora, é um dos músicos que talvez desperta os angolanos de que é possível fazer rap falando português. Então há essas influências. Vocês reparam que estamos já a falar de quê? Estamos já a falar praticamente da segunda metade de 90, onde vão surgindo grupos e ao mesmo tempo movimentos que dão corpo a isto, né? Então eu acho que vou deixar, para não acabar tudo, vou deixar uma parte também com o Nayob, que é um dos precursores, né? Agitador, né? Digamos assim, cultural, de uma forma genérica. Então, quer dizer, há esse histórico. E pronto, não, o Gabriel Pensador como um catalisador que demonstra que é possível fazer rap em português, língua portuguesa, porque até bem pouco tempo você tinha, quer dizer, até antes disso você tinha rap, mas rap em inglês, com aquela ideia de que o canto é em inglês, tá vendo? Com toda a força também que o produto cultural norte-americano tem. Há também isso é preciso não esquecer. Ora, e depois, uma porrada de outros músicos, de outros artistas. Eu trouxe aqui isso aqui. Embora em Angola, como o disco anterior é meu Raio X Brasil, mas é um dos discos que uma determinada zona que eu conheço, não todos, consumiu, né? Está em livro, fosse álbum deles, de 97, mas anterior a esse, tem outros álbuns, né? Então são influências do rap português. Então Angola bebe dos Estados Unidos para o início, mas bebe do Brasil para a possibilidade do rap em português. Okay? Então há essa, apesar do rap em português, mas também até certo ponto dá essa componente, ou seja, digamos que do meu ponto de vista tem uma redundância, mas é a politização do rap. Então são esses aspectos. Portanto, mas eu, como disse, era mais conversa, então eu prefiro que vocês façam questões, interpelem-me, mas antes eu também passo a palavra, devolvo a palavra ao moderador. Sim, diga. A palavra é sua, moderador. Bem, chegou agora há pouco a
nossa sede, o Sr. Wiman Nayob. Ele foi filho de um grande grupo percussor no movimento rap em Angola, numa perspectiva política. Um dos percussores também do Wiman Nayob. Tem muita história, tem muito que nos diga hoje. Pode ser. Tá bom. Estaria conosco nesse exato momento a Sister Queen, o Bromex, mas devido a umas agendas alegaram que não estariam conosco. Bem, o professor Lázaro penso que já esteve no fim da sua primeira abordagem. Bom, não, primeira fase. Vocês, né? Tudo vai depender também de como vocês querem que isso. Que eu não gostaria que fosse uma palestra, uma conversa, né? Não é nada monopolizado aqui. Yeah, Enquanto eu deixo o Wiman Nayob descansar um pouco, vou privilegiar o auditório a interagir também de tudo que ouviu o nosso mestre Lázaro. Sim, o auditório, podem começar a interagir. Eu poderia começar a falar que estou lá no MoMA. Sim, lá no MoMA, né? Sim. Como é que olha o Miguel Neto para ti? Podemos considerar Miguel Neto um dos precursores do rapper? O hip hop aqui em Angola, Miguel Neto? Eu acho que sim, porque como vos disse, quer dizer, Desculpa só, ok, tá bem. Vamos esperar que a maioria intervenha ou... Não, depende de vocês. Você é mais dinâmico. Olha. Sim? Sim, MC Longa. Temos uma questão. MC Longa, né? Sim, Sim, mano. uma questão para fazer um professor. Sim, pode intervir. Professor, Sim. e quando é que surgiu o rap aqui em Angola? Sim, há mais intervenção? Professor Lázaro, sim. Uma vez que eu sou de Faria, do Rapa, De Faria? Gefaria, Gefaria, sim. Gefaria. Sim. E uma vez que o rap surgiu através do breaking, né? Open breaking, não seria correto nós identificarmos os grupos de breaking como nesse caso como os que trouxeram a